Se vocês puderem no aviãozinho aí compartilhar, porque as perguntas que vão ser feitas pelo Cenourinha e por Cenourinha, eu acho que de curiosidade da galera, eu pesquisei bastante sobre as perguntas que eu fiz e não achei nada, então acho que vai ser muito legal. Cenourinha, você é de São Paulo, tá em São Paulo, agora que eu soube que seu pai era da Bahia, mas assim, a gente sabe... Não, meu pai ele veio da Bahia aos 15 anos e nunca mais retornou. Ele mora aqui em São Paulo mesmo. Mas ele é da Bahia, né? Nasceu na Bahia, Ele é né? baiano, ele é tique-chique. Ótimo. E a gente vê você nos vídeos carregando as cores de Mestre Pastinha, o amarelo e o preto. E ele trouxe isso do time Ipiranga, né? Que fez uma homenagem pro time Ipiranga. Qual é a sua conexão com as cores? Então, cara, é muito louco isso, porque, na verdade, do grupo que eu venho, que eu faço parte, apesar de não ser um grupo de capoeira Angola, mas ter um nome que puxa isso, que é o Grupo Angolinha, né? Tem o Grupo Angolinha do mestre Angolinha, lá do Rio de Janeiro, enciclopédica. Não é esse, Sim. é o Grupo Angolinha do mestre Carapau, aqui de São Bernardo. Né? E a linhagem desse grupo é mestre Carapau, mestre Melo, mestre José de Freitas e mestre Valdemar. Então é uma linhagem de capoeira Angola, da linhagem do mestre Valdemar. Só que Valdemar da depois, Paixão? Isso, Valdemar da Paixão, lá da Liberdade. Só que depois do mestre José de Freitas, parece que a Angola dá uma perdida. Por quê? Porque quando os mestres vêm da Bahia, do interior, e se encontram aqui em São Paulo, não existe uma preocupação entre Angola e regional. Existe uma preocupação realmente em difundir a capoeira, em divulgar a capoeira. Por isso que não tinha essa coisa como tem hoje, essa coisa do cara trabalhar em cima da capoeira Angola, ou trabalhar em cima da capoeira regional, em cima como é do Mestre Bimba, e acaba se formatando essa capoeira que eu costumo dizer que é uma capoeira paulistana. Assim como tem uma capoeira regional da Bahia, uma capoeira regional do Rio de Janeiro e a capoeira regional da região de São Paulo. Formatou-se essa capoeira, mas eu sempre gosto de deixar muito claro que são capoeiras formatadas que têm origens baianas, né? Porque foram mestres baianos que estiveram aqui e ajudaram a formatar com outros capoeiristas que tinham aqui da região. E aí formata-se essa capoeira. Então dizia-se, venho do grupo Angolinha, aonde dizia que ensinava capoeira Angola e capoeira regional. Eu sou muito radical em relação a esse tipo de coisa. Eu não acredito nisso. Para mim, eu não estava aprendendo nenhuma. Né? Já diz um grande sábio que quando você está louvando dois deuses, a um você está enganando. Né? Então, assim, a capoeira regional de Mestre Bimba, a filosofia dela com a capoeira Angola é muito semelhante. Ela é muito semelhante. Né? Eu digo isso porque eu já participei de várias palestras com meu amigo, tenho a satisfação de ter amizade com o Mestre Nenel, filho de Mestre Bimba. Né? Então, vez ou outra, nós estamos juntos em oficina, conversando via WhatsApp, enfim. E o raciocínio o professor Caverna, também de Limeira, que é um grande... Ele difunde também a capoeira regional, né, na fundação. E eu vejo que tem muita semelhança, até porque o Mestre Bimba, na época, não tinha essa história de capoeira Angola ou capoeira regional, era capoeira. Então, a ideologia do Mestre Bimba, com certeza, era relacionada, como a gente costuma dizer, capoeira mãe, né, capoeira Angola. Ele tinha esse mesmo raciocínio. No meu modo de entender, Mestre Bimba, ele era um lutador. Ele era um lutador e usava golpes de capoeira. Né? E, claro, ele jogava a capoeira dele. A gente não temos nenhum registro, mas acredito que ele jogava a capoeira dele. Mas o Mestre Bimba, quando ele subia no ringue, ele lutava. Ele mesmo deixou muito claro. E quando ele ia para a roda, ele jogava. E a galera começou a misturar as coisas. Tanto é que quando o Mestre Bimba encerra a carreira dele como lutador, ele fala que ele estava encerrando e a galera estava misturando as coisas. Que no ringue ele lutava. E na roda ele jogava. Então a galera esquece que existe um ritual dentro do jogo, que existe o berimbau tocando, que existe um respeito dentro da roda, a roda onde nós jogamos, vadiamos e não lutamos. Os velhos fazer um parênteses sobre isso, eu tive na Fundação Mestre Bimba há pouco tempo, até encontrei um aluno seu, eu estava almoçando com o Mestre Cafuné, ele veio conversar com a gente e tudo mais, eu acho que ele até visitou a Fundação. E uma das coisas que eu vi que ficou muito marcado para mim, dentro da Fundação Mestre Bimba, tem lá uma das coisas que o Mestre Bimba deixou, é respeitar a integridade física do outro. E muitas vezes a gente vê pessoas que se intitulam regional se quebrando na roda. Não tem nada a ver.
A grande com o que questão, Bimba meu amigo, deixou. é que a galera confunde. Meu pessoal, ouve o pessoal falar assim: não, o capoeira é guerreiro mesmo, o capoeira luta, o capoeira. Cara, eu entendo que a nossa luta é perante o momento que a gente se está hoje. A luta da sobrevivência, sabe, cara? A luta de respeitar, a luta de conseguir colocar a nossa modalidade da capoeira para frente, de difundir ela cada vez mais. A luta é de você ter os problemas na sua casa, talvez de um trabalho, de um horário, a sua esposa que acha ruim porque você vai treinar, os filhos que tomam seu tempo, você mesmo assim conseguir achar um jeito de você estar dentro da capoeira. E isso que eu acho que é ser guerreiro, entendeu? Dentro de roda, não se. Até porque, quando a coisa parte para a luta, na verdade não é bem uma luta, vira uma briga. Né? Vira uma rincha de rua. Eu separo a capoeira em 3 partes: vadiação, jogo e luta. A vadiação é aquela brincadeira onde existe o momento que eu dou o espaço para a entrada e saída, o momento que o cara dá aquele movimento mais bonito, né? Aonde começa a se surgir o jogo, onde eu dou uma cutucadinha aqui, o cara escapa, onde começa a ter o jogo. Então fica variante entre jogo e vadiação. Todo momento, vadiando e jogando. Sim. Se sai do jogo para frente, já vira luta. Sim. Porque a capoeira pode ser pesada? Pode. Mas isso não quer dizer que ela tem que dar porrada nos outros. Ah, mas a capoeira tem soco. Ah, mas a capoeira tem agarramento. Mas, velho, se o cara não tá te agarrando, se o cara não tá te dando um soco, por que você vai dar um soco no cara? Pra mim, a partir do momento que o cara me agarra, ou ele tá me dando um soco dentro de uma roda, ele tá dizendo pra mim que acabou. Pra ele, ele não tem mais recurso. Então ele tá apelando para um outro lado. No meu ponto de vista. Exatamente. Mas isso também não quer dizer que eu não tenha que ter resposta para o que ele vai fazer ali na roda. Porque não dá para ficar se privando. A gente tem que entender que a capoeira é uma modalidade, uma cultura que ela não tem regras, mas ela tem princípios. E a gente tem que entender quais são os princípios da capoeira antes de estar fazendo qualquer coisa. Aí o pessoal começa a usar todas aquelas frasezinhas, né? Que eu sempre gosto de citar isso. Ah, mestre Pastinha disse que a capoeira é tudo que a boca come. Sim, eu concordo. Mas, com o perdão da palavra, se você enfiar merda na boca e engolir, você come, cara. Agora, se vai te fazer bem, é uma outra história. Exatamente. A capoeira não tem dono. Tá bom, a capoeira não tem dono? E nós somos o quê, então? Se a capoeira não tem dono, amanhã chega um CREF com um PF aqui e vai querer tomar conta, não tem dono, eles vão chegar e vão pegar. Você tá entendendo? Não é de ninguém. Então, são situaçõezinhas, cara, que o capoeirista não para pensar e ele se ilude muito com essa questão do hoje. Do hoje eu estou forte, do hoje eu saio na porrada, hoje eu salto, hoje eu faço, mas ele esquece que lá na frente ele vai ficar velho. Lá na frente vai começar a aparecer as dores, os problemas do corpo, que aí não vai dar mais esse recurso para ele. E aí, se ele não adquirir uma malandragem, um conhecimento, um respeito, tanto para a comunidade capoeirista, para com os mestres da capoeira, a vida de capoeira dele acabou. Então, você me fez uma pergunta, eu acabei indo para o outro lado, né? Que uma coisa puxa a outra. Tá perfeito. Mas, então, assim, eu sempre falo que dentro da vadiação tem jogo, mas dentro do jogo não tem vadiação. Porque se o cara entrar só para querer ganhar, ele não vai vadiar. Ele vai querer, ele já tá dizendo o que ele quer. É aquilo e acabou. Enfim. Sim. Como eu disse, no Mestre Zé de Freitas para frente, a capoeira toma um outro rumo, vira uma capoeira mais regional paulistana, né? Daquela galera. Aí tá nesse bolo Mestre Gilvan, Mestre Ananias, Mestre Brasília, Mestre Suassuna, Mestre Pinati, essa galera toda, o Mestre Zé de Freitas, que formatou a capoeira paulistana. Né? E daí por diante a coisa vai se perdendo cada vez mais. O Mestre Melo, a capoeira já nem lembra, nem passa perto de capoeira Angola. E o Mestre Carapau dá continuidade àquilo que o mestre dele acreditava. E eu venho do Mestre Carapau. Só que, quando eu me formo em 97, quando eu passo a professor de capoeira, antes de me formar, eu já estava dando umas voltas. Em 93 para 94, eu comecei a frequentar a Praça da República. E foi quando eu tive a primeira vez um contato com um angoleiro, que eu vi um angoleiro jogar. E aquilo me fascinou. O cara parecia uma cobra jogando. Eu falei, nossa, que coisa louca. E eu lembra quem era? Minha capoeira, vamos lá, antes de tu lembra quem ela? Hã? Tu lembra quem era que você viu jogando? Não lembro, cara, não lembro. Eu sei que era um rasta
e o cara tava fazendo um jogo com o mestre Biné, eu lembro que era o mestre Biné que tava jogando com ele, e o cara, velho, uma destreza fenomenal, cara, e aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei mexido, mas eu ainda não capenguei para capoeira Angola, eu tinha só tido o primeiro contato, que foi ver. Em seguida, o mestre Pernalonga, que é meu irmão de capoeira, que também é formado do mestre Carapau, do grupo Angolinha, ele já estava migrando para a capoeira Angola. Eu já tinha visto capoeira Angola com o mestre Pernalonga, que era meu vizinho e meu irmão de capoeira. Mas, eu não sei porquê, mas não me tocou. Não me tocou vendo o mestre Pernalonga. E eu fui ser tocado por outros mestres. Enfim, em 98, Mestre Moraes, ele morou um tempo aqui em Santo André, né? Por um tempo, não recordo exatamente a data agora, mas ele morou por um tempo aqui em Santo André. E me chamou, e a galera, e tinha um aluno dele que mora aqui comigo, parede a parede, e sempre me convidava para mim lá, oh, vamos lá no mestre, aquela coisa toda. Eu sempre dava, depois eu vou, hoje não dá, não sei o quê, coisa e tal. E um dia, eu vindo, descendo a rua de casa, tinha um professor que dava aula aqui numa sedezinha aqui perto de casa, e eu vi ele ouvindo aquela fita, aquele disco do Mestre Moraes, o primeiro From Brasil, aquela bateria ao vivo, e aquilo me encantou. Eu falei, o que é? Aí, Mestre Moraes, eu falei, esse daqui que dá aula aqui perto do Aramaçã, aqui em Santo André? Rapaz, eu vou lá. Aí, quando eu fui falar com o aluno dele para marcar um dia de roda para ir lá, o aluno falou, velho, você não vai não. Eu falei, por que não? Claro que eu vou. Ele, não, você não vai. Eu falei, lógico que eu vou. Ele não vai, velho. Eu falei, por quê? Ele, porque o Mestre Moraes eu tô para Bahia. Eu falei, porra, não é possível. E aí, o que acontece? Bem, enfim, no final, em 98, o Mestre Plínio, o Angoleiro Ciciô, traz o Mestre Moraes aqui no espaço dele, na escola dele, aqui na antiga Turiaçu, na Barra Funda. E eu fui com esse aluno do Mestre Moraes lá. E, rapaz, me encantei. Me encantei com a escola do Mestre Filho que eu não tinha ido, me encantei com o Mestre Moraes, com a cantoria, com a bateria. Logo de cara eu tomei uma carcada do Mestre Moraes, que eu peguei a viola e achei que pegar a viola, o pessoal tem essa ideia de que viola é para repicar, para dobrar, e o Mestre Moraes já me deu uma chamada no quiabo, e aí eu já entreguei o berimbau, saí fora e fui ver o que eu estava fazendo de errado, porque entender primeiro e não me afastar, porque quando você toma uma chamada, muita da gente sai fora, né? Ah, esse cara é ignorante. Não, eu quis saber por que ele chamou atenção, né? E aí eu aprendi, comecei a entender o porquê que era, o que não era, tanto é que o meu mestre Ananias, ele tem a mesma ideologia, e no mesmo dia eu ainda tive a possibilidade de jogar com o Mestre Moraes, jogando aquela capoeira que eu tinha, né? E no outro dia eu trouxe o Mestre Moraes em casa, eu consegui um dia estar com o Mestre Moraes, no outro dia eu arrastei ele aqui na minha casa, o Mestre Moraes foi o primeiro mestre que está aqui na minha casa. E aí, mestre, vou levar, eu tenho um trabalho com uma meninada lá. E aí eu já estava meio que querendo imitar a capoeira Angola, sabe? E aí, Mestre Moraes veio, olhou, tal. Aí acabou a brincadeira, nós sentamos, vamos bater um papo. Aí ele falou, Cenourinha, eu vim aqui na sua casa ver uma coisa que eu não vi. Aí eu falei, então, mestre, eu estou aprendendo, está me chamando a atenção agora, estou gostando da capoeira Angola. Ele falou, então, você gosta de capoeira Angola? Eu falei, eu gosto, mestre. Ele, mentira. Eu falei, por quê, mestre? Se você gostasse de capoeira Angola, você estaria treinando ela. E não copiando. Que é o que muita gente está fazendo hoje. Copiando a capoeira Angola. Qualquer um pode ser angoleiro, mas você tem que vivenciar a capoeira Angola todos os dias. Tem que ter um mestre, tem que ter um mentor, uma pessoa que te direcione. É que nem em casa de religião. Você pode ir lá, mas você nunca vai entender o que acontece de verdade se você não fizer parte do métier. Você tem que estar envolvido. Na capoeira Angola é a mesma coisa, não dá. Por isso que eu sempre vou bater nessa tecla. Os mestres antigos falavam, e eu sempre fui um dos que retruquei. Mas não dá para treinar Angola e regional? Não dá. Sabe por quê? Porque são teorias diferentes, são pensamentos e procuras diferentes. Imagina que eu fale uma coisa, aí o cara que ensina regional fala outra. E aí, qual que vai estar certo? Qual que você vai usar? Ah, na hora da Angola eu jogo assim, na hora da regional eu jogo assado. Não, velho. Angola ou regional, eu entendo como se fosse uma identidade do capoeirista. Quando o camarada fala assim, Cenourinha, você é o quê? Angoleiro ou é regional? E aí se eu falo assim, ah, eu sou capoeirista, eu jogo capoeira, eu toco que o berimbau
eu jogo o que o berimbau tocar. Independente se eu sou Angola ou sou regional, eu vou jogar a minha capoeira. Porque quando eu vou na roda de um contemporâneo no regional, eu não tento imitar o jogo deles, eu vou jogar a capoeira que eu aprendi. Diferente, eles quando vêm numa roda de capoeira Angola, eles querem bater a mão, querem balançar, uma coisa que não é do cotidiano deles. Não faz parte da natureza deles. Então, quer dizer, a capoeira, independente da capoeira que você faça, a sua capoeira tem que corresponder à minha e a minha tem que corresponder à sua. Eu tenho que procurar achar meios para eu poder estar nesse meio. Tanto é, não sei se você sabe, mas eu posso falar isso com toda certeza do mundo. Eu fui um dos... Posso dizer que eu acho que o único angoleiro a frequentar a Praça da República durante 12 anos sem perder um domingo, jogando a minha capoeira sem precisar dar um chute na cara de ninguém, sem dar um tapa, sem dar um soco. Jogar a minha capoeira e tá lá, com qualquer um. Tanto com o mestre Maurão, com o mestre Biné, o Nanico, que estava lá direto, com todos os tipos de capoeiras, e muitos nem capoeiristas eram brigadores, valentões, metidos a lutadores, e eu tinha que ir lá. Quantas vezes eu coloquei minha cara na frente, tomava porrada no lugar de outros, né? E mesmo assim, até voadora de nego de fora da roda, que os caras não me pegavam dentro, me pegavam de fora. Voadora, o cara me dava dentro da roda para me pegar, e a minha cabeça era, eu não posso perder o prumo. Eu não posso perder a cabeça, porque já está dizendo, perder. Se eu perder, perdi. E se eu devolver com um soco ou com um chute, como eles faziam, eu estava dizendo que eu era igual a eles. E eu não concordava com isso, né? Então, a capoeira ela me deu um norte em que eu decidi ser capoeira Angola. Eu decidi ser capoeira Angola por quê? Pelo simples fato que a capoeira Angola tem essa preocupação de resgatar e tenta manter as tradições que os antecipados, que os nossos mais velhos, lutaram tanto para deixar para que a gente possa fazer a nossa capoeira de hoje. Então, sim, não dá para treinar Angola e regional, no meu concepção. Agora, se o cara... mas a gente... Cara, eu não sou a voz da verdade. Cada um faz o que bem entender. Cada um faz aquilo que se acha correto. Né? Eu lembro de um amigo meu que veio aqui na casa, aqui, um camarada infelizmente falecido. E ele veio com aquela capoeira meio agressiva dele. Eu falei, cara, meu, aqui a nossa casa não é disso. Nossa casa é mais de boa, tal. Pô, você vai gostar que alguém te dê porrada? Ele, pô, eu quero isso. Eu falei, pois é, então. A gente vê que tem maluco para todo gosto. Tem cara que gosta de dar porrada, tem cara que gosta de tomar porrada, tem cara que gosta de ir pra maluquice, tem cara que gosta de arma o berimbau, de dondom, vamos que vamos, para que te quero. Eu já passei por essa fase. Sim. Enfim. Mestre Carapau dá uma continuidade num trabalho mais tranquilo, mas mesmo assim eu já estava procurando outras coisas. Em 97 eu me formo, no meio de 98 eu me desligo do Grupo Angolinha, né? E em 17 de março de 1999, eu fundo a Casa de Capoeira Angola no Fio da Navalha. Olha a história para chegar no Preto e Amarelo. Né? É uma novela. E, na verdade, com o pensamento, com a ideologia que eu tenho hoje, o cara sempre pergunta para mim, você não nega que quer ser um bom capoeirista para você? Quando se torna um bom capoeirista? Para mim, o cara se torna um bom capoeirista. Ele começa a se tornar um bom capoeirista quando ele começa a ficar maduro. Porque ele começa a deixar as coisas menos importantes de lado. E começa a dar importância porque realmente é importante para a capoeira. Ou que realmente fortalece a capoeira. Né? Num dos meus convívios com o mestre João Pequeno, na casa dele em Couto, na Bahia, eu me recordo de uma frase que ele me falou assim, muito legal, assim, ele falou assim, Cenourinha, o simples é lindo. Quando você conseguir ver beleza na simplicidade, você vai encontrar o verdadeiro valor da sua capoeira. E aquilo me fascinou, cara. Me fascinou, porque hoje eu não consigo fazer meus movimentos acrobáticos fenomenais e minha capoeirinha está desse tamanho. Mas sem o meu balanço, sem a minha malandragem, sem a maneira que eu exponho o meu jogo, talvez isso não teria graça. E antes eu falaria, que graça vai ter minha capoeira se for para capoeira Angola eu não poder saltar, não poder dar um pulo que eu adorava salto? Que graça vai ter? Hoje não tenho essa... Acho bonito. Não tenho nada contra, mas tem um momento certo para cada qual. Você criou uma personalidade no jogo, né? Você tem sua personalidade no jogo. Claro, tive minhas referências, né? Tive minhas referências como jogadores de capoeira, como o próprio Mestre Moraes, né? O Mestre Cobra Mansa, né? Mestre Boca do Rio. Enfim, uma infinidade de mestres que são senhores jogadores de capoeira que representam a capoeira Angola até hoje,
o Mestre Moraes e o Mestre Cobra Mansa, em 83 e 84, eles estavam no Rio de Janeiro e você não via angoleiros frequentando a roda do Senzala, por exemplo. Só dava eles. Eles iam. Eles iam. Então eu olhava aquilo e falei, pô, se os caras frequentam, por que eu não posso frequentar as rodas aqui? Peraí, não. Vou meter a cara. E meti a cara e fui. Né? E isso me ajudou, porque foi uma escola. A rua é uma escola. Gostando ou não gostando, a rua é uma escola. Porque a rua realmente, eu costumo dizer que é uma roda sem lei. É uma roda em que quem está à frente não tem como você chegar lá e querer falar alguma coisa. Ou você aceita ou você vai embora. A não ser que você tenha uma moral muito grande e a galera te dê essa abertura para você colocar alguma coisa. Mas isso leva tempo. Isso leva muito tempo. Bem, vamos lá. Na imaturidade e na empolgação, eu crio um grupo de capoeira Angola. Eu não era nada dentro da capoeira Angola. E aí, para ajudar, no pensamento em homenagem à luta do Mestre Pastinha, aquela questão de organização, de busca, de filosofar a capoeira, eu pego as cores do preto e amarelo e coloco na minha escola. A partir do momento que eu coloco essas cores, cara, a discriminação é gigantesca, porque vem a pergunta, mas peraí, você é da linhagem do Mestre Pastinha? Mas vem cá, você já treinou capoeira Angola? Quem é seu mestre? E eu, poxa, começaram a me colocar na parede. Os angoleiros, eles são muito pegajosos em relação, ou pelo menos era naquela época. Hoje eu tô vendo que tá meio, enfim, né? E aí, cara, eu comecei a correr atrás de um mestre. Só que a maioria dos mestres diziam o seguinte, nós não queremos pegar filho criado dos outros. Na verdade, o que eles queriam dizer é que pô, você tem praticamente uma vida inteira dentro de uma outra capoeira e quer vir na capoeira Angola. Mas será que você quer mesmo? Será que você só não quer vir fazer umas aulas? Como a gente tem alguns amigos que vêm fazer umas aulas e vem ver como é que... Pô, se aí vê como é que é, vem, pega e vai ensinar capoeira, eles estavam na razão deles. Eles não quiseram me adotar. E aí em 2002 eu vou para Salvador e eu chego na academia, na escola de Mestre Curió. Eu não sei se você percebeu, eu não curto muito falar academia. Para mim parece que academia é coisa de malhação, de ferreiro. Eu vou na escola de capoeira, eu vou aprender capoeira, né? Tudo bem que eu treino capoeira, mas eu estou aprendendo, mesmo no treino. Então eu falo escola. Quando eu cheguei na escola de Mestre Curió, isso, eu entrei no banheiro, coloquei meu preto e amarelo e fiquei com medo de sair do banheiro, cara. Você foi no Forte ou foi no Pelourinho mesmo? Era na Gregório de Matos, ainda o Mestre Curió não estava no Forte ainda. Ainda não estava. Ou estava, deixa eu ver. Não estava. Ele não tinha academia no Forte ainda. Ele dava aula no espaço antigo dele na Gregório de Matos e tinha uma outra numa escola, que inclusive o nome da escola era Mestre Pastinha. Né? Mas nessa escola não estava mais. Isso em 2002. E eu chegando lá, eu fiquei com medo. Falei, pô, imagina, se lá em São Paulo a galera já me come meu fígado porque eu coloquei preto e amarelo, quando chegar aqui, Mestre Curió vai querer saber por que eu coloquei preto e amarelo, sendo que não tem... Corajoso pra caramba, hein, fazer isso com o Mestre Curió. Aí eu falei, velho, diz o velho ditado, se você quer acabar com uma gangue, pega logo o chefão. Exato, né? Aí você foi lá passou pelo mais pesado, o resto vai ser mamata. Então, exatamente. O que tiver que tomar, já vou tomar logo de cara. É por isso que quando eu venho para Capoeira Angola, na minha cabeça, já que eu não tinha mestre, eu tinha que correr atrás do meu prejuízo. Eu tinha que ir atrás dos mestres, cara. E eu tinha que ir atrás dos mestres velhos. Não menosprezando os mestres mais novos, mas eu tinha atrás dos mestres que fizeram história, que conviveram com os mestres antigos, como com o mestre Pastinha, com o mestre Valdemar, com o mestre Espinho Remoso, sabe? Uma infinidade de mestres que eu não conseguia alcançar. E eu tinha que saber por que eles trabalhavam daquela maneira para mim dar significado para o que eu ia fazer também. Né? Então a minha intenção sempre foi essa, buscar os mais antigos. Né? Não ficar só dentro de casa, copiando, buscando no YouTube, hoje tem internet, né? Que apesar de tudo, eu não sou fã, não concordo com essas histórias de aula online. Eu acho que tem que ser tete a tete. Eu acho que uma conversa, um toque de instrumento, até ainda vai, mais aula não é muito meu feitio online. Porém, já me colocaram em uma aí para ajudar um mestre, eu vou ser obrigado a fazer uma aí logo aí com o Gugu, né? Mas isso é um projeto muito bonitão, muito bonito esse projeto. Não é por uma causa nobre, então eu vou abrir mão e vou fazer a parada. Mas se não fosse isso, não faria. E quando eu saio do banheiro, eu percebi que o Mestre Curió nem tem importância, cara. Inclusive, o Mestre Curió estava chamando a atenção
de um senhor que eu sempre esqueço o nome dele, que era o apelido dele, sempre esqueço. E o mestre chamando ele de burro, ignorante, seu asno, e não sei o quê, e vai morrer aluno. Aí ele olhou para mim, o mestre, Cenourinha, esse senhor aqui, ó, tem 32 anos de capoeira comigo. 32 anos de capoeira comigo. Sabe o que ele é na capoeira? Não sei, mestre. Ele é aluno. E eu acho que o que me chamou a atenção foi o mestre arregaçando ele. E o cara de cabeça baixa, não, mestre, o senhor tem razão. Você tem toda a razão. Por isso que eu estou aqui para aprender. Não tem importância, você é aluno até quando o senhor achar que eu devo ser aluno. Não tem pressa nenhuma. E aquilo para mim já foi uma aula, cara. Porque quando eu vi a galera chegando perto do mestre Ananias aqui em São Paulo, todo mundo acha que o mestre Ananias vai pegar no colo. E não vai, cara. Porque o mestre Ananias, tem uma frase que fala nas chulas, que é Iê dá volta ao mundo, Iê quer me vender. Você sabe o que quer significar Iê quer me vender nessa frase? Vamos lá, não. Não sei. O mestre Ananias, toda vez que chega alguém lá, não sei se você chegou a conhecer ele pessoalmente. Não tive essa oportunidade. Infelizmente, algumas pessoas chegavam, a primeira coisa que o cara queria com o mestre Ananias era tirar uma foto. E o mestre, não, quanto que eu vou ganhar? Pô, o mestre quer que eu pague para tirar uma foto com ele. Mas aí, cara, com o tempo, eu lembro lá atrás, na Praça da República, quando eu cheguei na praça, tinha uns camaradas que faziam uns paredão de fotos antigas. E essas fotos, muitos tinham mestre Ananias. E eles vendiam essas fotos. Ou seja, eles estavam vendendo a imagem do mestre Ananias e de outros mestres, ganhando o dinheiro deles. E os mestres que estavam na foto ganhavam o quê? Então, na cabeça do mestre Ananias, toda vez que você tira uma foto, lá na frente e você vender a imagem dele. Então, Iê quer me vender. Tá me vendendo. Entendeu? E eu ganhei, me liguei exatamente nisso. Então, o mestre Ananias era muito bruto do cara chegar lá, mas não você chegar e achar que o mestre vai ficar de risadinha pra você, que não ia. Ele tinha uma realidade completamente diferente, ele teve uma vida dura, ele conviveu com mestres duros, sabe? Que onde não deixava uma criança, um adolescente ficar na roda de capoeira, onde xingavam, onde até davam tapa, como o próprio mestre Ananias disse. Pô, o mestre Valdemar cansou de me dar tapa. Sai daqui, seu filho da puta, aqui não é lugar de moleque. E ele fica nas frestas olhando, né? Então eu fiquei imaginando o que esse mestre passou para chegar até onde ele está. Então eu falei, a minha cara, nada mais, nada menos, é abaixar a cabeça e ficar na minha. E quando eu vi o mestre Curió fazendo aquilo com o aluno dele, para mim foi uma aula. E aí eu já sabia como lidar com o mestre Ananias. E foi assim que eu consegui me aproximar mais do mestre Ananias. No final da roda do mestre Curió, eu comentei com ele, já que ele não tinha falado nada do Preto e Amarelo, eu cheguei e falei, mestre, o pessoal me cobra muito do Preto e Amarelo lá em São Paulo, porque eu não venho da linhagem do mestre Pastinha. Aí o mestre Curió olhou para mim e falou, Cenourinha, aqui em Salvador, tem um monte de nego que nem angoleiro e usa preto e amarelo. Não sabe nem por que está usando, porque acha que preto e amarelo é as cores da capoeira Angola. E fica fazendo besteira. Você está chegando agora, está usando as cores do mestre Pastinha e está fazendo muito melhor que muito angoleiro. Eu fiquei lisonjeado, né? E agora tem mais, estão te criticando. Eu falei, então, mestre, eu estou até pensando em tirar o preto e amarelo. Se você tirar o preto e amarelo, você vai dar o braço a torcer, você vai dar razão para eles. Você não ajoelhou? Agora reza. Eu falei, porra. E aí, velho, por causa dessa fala de mestre Curió, eu mantive o preto e amarelo. Né? E eu falei, mestre, eu tô sem mestre em São Paulo, né? Eu tô isso e aquilo. Ele falou, meu filho, o pessoal fala muito, comenta. Ele falou, meu filho, quer calar a boca do povo? Mostre trabalho. Mostre trabalho. E foi o que eu fiz. E nisso eu já tinha contato com 2 mestres aqui em São Paulo, que para mim são grandes referências, que era o mestre Vigo e o mestre Ananias. O mestre Vigo é meu... Eu posso dizer que o mestre Vigo é meu mestre, eu posso dizer dessa maneira. É o mestre que me apadrinhou e sempre me deu força. Ele só não foi meu mestre primeiro, porque o mestre Ananias tomou a frente. Como eu já tinha esse contato primeiro com o mestre Ananias, o mestre Ananias acabou me fazendo um convite. Meu filho, você tá com quem na capoeira Angola? Eu falei, pô, mestre, eu tô sozinho. Ele disse, se você quiser, a partir de hoje, eu fico sendo seu mestre, te direcionou. Eu falei, porra, como eu não vou querer? Né? Mas como esses mestres antigos, como o próprio mestre Ananias, todos que se aproximassem perto deles, ficassem muito próximo a eles, eles começavam a chamar de aluno, eu fiquei meio que no receio, porque parece que eu tô me aproximando do mestre para usar o nome dele. Claro. E aí eu conversei com o mestre. E acontece muito, né? Acontece muito, né, Cenourinha?
nem vou entrar em detalhes, porque o bicho está pegando hoje em dia mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu já falei, mestre, eu já tenho um trabalho, eu já tenho o meu uniforme, que é o do mestre Ananias era senhor de Bonfim, uniforme branco, eu já estava usando preto e amarelo. Falei, eu gostaria de não voltar atrás. Eu podia ser aquele cara espertão, pegar a camiseta do mestre, vestir e falar, pronto, eu sou do mestre Ananias, e todo mundo ia ver o mestre Ananias e ficar calado. Não, o mestre concordou, eu continuei o meu trabalho, do jeito, né? Até porque o mestre Ananias não era de dar aulas. A aula que a gente tinha com o mestre Ananias era o convívio, era o aprendizado oral, de observar, de tomar a chamada, de aprender a fazer com qualidade, de saber, porque é uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender. Sabe que é a primeira coisa que a gente tem que aprender na capoeira? Sabe me dizer? Ouvir. O que é a primeira coisa que tem que aprender na capoeira? Ouvir. Hã? Escutar, ouvir os outros. Exatamente. Primeira coisa, tem que escutar. Porque a gente tem que entender que a gente não sabe nada. E o segundo passo é entender que a gente continua não sabendo nada. Então, quando você aprende a ouvir, a baixar a cabeça, esperar o seu momento, aí você começa a aprender. Eu costumo dizer que é aprender a aprender. Você tem que aprender a aprender. Para depois você começar a colocar em prática. Né? E aí, meu velho, o mestre Ananias me apadrinhou, e aí foi uma ciumeira miserável, porque o mestre Ananias começou a dizer que era meu mestre, né? Assim como ele dizia com muita gente. O mestre Ananias, eu vou usar a fala do Minhoca, né? Ele fala, o mestre Ananias, ele não é um mestre de capoeira, ele é um mestre da capoeira. Ele não é um mestre de uma escola de capoeira, ele é um mestre dos capoeiras, que dão ouvido para ele, que dão essa abertura para ele, que querem aprender com ele, né? Então, o mestre é isso. Então, a gente teve um convívio, né, com o mestre. Eu tive, graças a Deus, esse convívio com o mestre desde 94, consegui pegar o tempo da São Judas, onde ele deu aula na São Judas, num dos primeiros espaços dele aqui em São Paulo, né? Consegui pegar um pedacinho lá, depois ele teve alguns pedaços, algumas passagens em alguns lugares. Quando ele chega no Bexiga, e já faz 13 anos, quando ele chega no Bexiga, eu tive uma resistênciazinha de ir para lá, então eu levei um tempinho para ir. Eu cheguei depois de uma galera. Mas eu já tinha convívio com o mestre há muito tempo antes, né? E aí eu começo a conviver na escola do mestre, depois que eu começo a frequentar a escola do mestre, tô até hoje lá, cara. Todas as terças-feiras nós estamos lá, né? Participando. E graças a Deus eu começo a ver que, na verdade, eu não só coloquei o preto e amarelo, como eu conquistei o preto e amarelo. E veja só, o mais interessante de tudo, eu saio de uma linhagem, quem não é do mestre Pastinha, coloco o preto e amarelo e caio na linhagem do mestre Pastinha, porque o mestre Ananias, ele passou pelo mestre Pastinha. Então, pode-se dizer sim que ele foi também um aluno do mestre Pastinha, né? Porque duas vezes, porque o mestre Ananias, ele foi um dos primeiros contramestres, ou talvez o primeiro contramestre do mestre Valdemar. Ele passou pela mão do mestre Pastinha e se formou com o mestre Canjiquinha. E o mestre Canjiquinha também foi aluno do mestre Pastinha, como foi aluno de Aberrede, aluno do mestre Pastinha. Ou seja, quantas vezes eles vieram da mesma linhagem ali e estamos ali na mesma pegada. Ou seja, então é mestre Ananias, mestre Canjiquinha, mestre Aberrede e mestre Pastinha. E tu ainda leva meio que um aval do mestre Curió ainda, né? Graças a Deus. Não só do mestre Curió, mas como do mestre Vermelho, de mestre Boca Rica, de mestre Bigo, de mestre Bola 7, de mestre Gildo Alfinete, desses mestres, todos que eu tive contato, que eu fui atrás. O mestre Augusto Januário, o mestre Moraes, né? Que são mestres que, para mim, são as minhas referências e vão ser até o momento. Não interessa se eu vou chegar a ser mestre. Eu vou ser sempre um menino perto desses mestres. Sempre, porque a galera tem que entender o seguinte. Existe o mestre e o mestre. Então, quando a gente chega aqui ainda, não é porque você virou mestre que você já quer se igualar com... Não. Você nunca vai chegar aonde esse mestre chegou. Porque quando você chegar, ele já está mais. Claro. Entendeu? Então, é isso que eu ponho na minha cabeça, cara. Então, o preto e amarelo veio dessa novela que eu falei agora. Sonorinha, eu vou te fazer um convite agora, que já vai... O Instagram ele vai parar agora. Certo. Eu vou sair e a gente entra de novo. Pode ser? Pra gente... Galera... Sabe por que eu te perguntei do tempo? Porque eu sabia que